Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus reine em nossos corações agora e sempre. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para mais uma noite de aprendizado, para mais uma noite de alegria, de sentirmos esse bem-estar, essa leveza que é estar aqui, recebendo todos os fluidos desta espiritualidade amiga, que desde as primeiras horas do dia preparam este ambiente para nos receber. E é com muita gratidão que hoje teremos mais um ensinamento pelo nosso irmão, amigo, querido Daniel, que com todo o seu estudo, o seu bem-estar, a sua alegria, ele nos passa a lição com muita tranquilidade. Que seu anjo de guarda o ilumine, seu mentor espiritual esteja ao seu lado, e nós vamos prestar atenção nesses ensinamentos e buscarmos o que podemos melhorar a nossa vida, essa nossa existência, através deste ensinamento. Jesus, querido, esteja presente na nossa reunião desta noite. Deus, nosso Pai, que nos criou todas essas maravilhas, essa natureza bendita, que nós, muitas vezes, pela nossa ignorância, nós não prestamos atenção, nós preferimos a reclamação. Quantas maravilhas, quantas coisas lindas e boas o nosso Pai deixou para nós. E assim, agradecidos por mais este dia de vida, por mais essa experiência do dia de hoje, de toda essa nossa existência, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, da prática e da influência de todos os males. Que essa prece, Senhor, levada até vós, se revertam em muitas bênçãos para esta casa de oração, para este porto seguro que nos acolhe, para todos que aqui adentram, buscando o pão material ou o pão espiritual, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Daniel não precisa de apresentação, né, gente? Daniel, nascido na Santa Casa. Só pôr aqui para o pessoal da internet. Boa noite a todos. Muita alegria. Depois de muito tempo voltar aqui. Desde segunda-feira, né, pai? Espera aí que tá enroscado aqui. Que Jesus nos abençoe. Como disse a Teresa, tá ouvindo aí, Jefferson? Tá bem? Como disse a Teresa, que a gente esteja conectado com o propósito, com o objetivo, com as boas energias que a casa oferece. Fazendo um barulhinho aqui. Aí, acho que melhorou. Tá fazendo um barulho aí esquisito? Será? Então vamos suar mesmo, então. Se der pizza aqui, vocês falam, tá? Que bom estar aqui.
Hã? Às vezes influencia aqui na captação. Eu trouxe para vocês hoje reflexões do Evangelho e muito conteúdo de Haroldo Dutra Dias, que eu acho que serve de diretriz, de meta, de foco para aquilo que a gente vem buscar hoje na vida da gente. E aí eu estava lá preparando, pensando no que a gente poderia falar, trocar experiência aqui hoje. E eu perguntei para mim mesmo, por que sofremos? Por que uns sofrem a vida inteira? Por que uns parecem não sofrer? Por que uns às vezes sofrem só no começo da vida? Parece, em outras ocasiões, que o mesmo problema para duas pessoas diferentes, ele é interpretado e absorvido de formas diferentes. Mesmo problema. Então você que busca algo mais, que você busca um conhecimento, que você se pergunta o que você está fazendo aqui ou por que certas coisas estão acontecendo com você, eu quero falar com vocês então sobre aceitação e passividade. Essas duas palavras eu gostaria que ficasse gravada na mente de vocês, sobre aceitação e sobre passividade. Muitas pessoas, muitos de nós, costumamos a confundir aceitação com passividade. Se você acredita, se você que está aqui, encarnado ou desencarnado, se você está aqui e acredita que uma pessoa que desenvolve aceitação é uma pessoa fraca, que não consegue enfrentar os desafios, eu vou te explicar nesta noite que não é bem assim. Japão, um país muito pequeno, cheio de adversidades, de problemas e condições geológicas muito diferentes das nossas. Um país que às vezes a gente vê na mídia, na televisão e fala como é que esse pessoal vive lá. O Japão, uma das condições geológicas ruins do Japão são os terremotos, vocês sabem disso. E o que os japoneses, os estudiosos, os engenheiros japoneses tiveram que fazer? Eles tiveram que aprender a lidar com as condições adversas daquele território, daquele país. Então, eles tinham que aprender a construir, por exemplo, prédios que não cedessem quando o terremoto chegasse. Quando essa situação da natureza pegasse o país de surpresa, ou que viesse a acontecer, que, por exemplo, o exemplo da noite, que os prédios não caíssem. Então, o que os engenheiros japoneses chegaram à conclusão? Se eles fizessem prédios muito rígidos, quando viesse o terremoto, o prédio ia cair. Se eles fizessem prédios muito flexíveis, muito moles para absorver o terremoto, o prédio é muito flexível, muito mole, o prédio também ia cair. Então vocês já entenderam que os japoneses tiveram que se adaptar para absorver os terremotos dentro de um limite. Logo, aceitação é exatamente isso que nós vamos falar hoje. Aceitação não é excesso de rigidez e aceitação não é excesso de flexibilidade. É saber jogar o jogo, é saber viver.
Aceitação nasce, aceitação floresce da ideia de que algumas coisas estão no nosso controle e outras coisas não estão no nosso controle. Então, quando determinadas situações que acontecem com nós, que estão sob nosso controle, você tem exercício e ação plena sobre aquela determinada coisa. Depende de você estudar para passar numa prova? Depende. Depende de você de se esforçar para parar de fumar? Depende de você parar. Depende de você se esforçar, acordar mais cedo, deixar a preguiça de lado. Depende de você parar de falar mal dos outros. Depende de você. Uma ação que está sob o seu controle. E aquilo que está sob o seu controle, você pode fazer planejamento, você pode usar estratégias, você pode melhorar, você pode avançar naquilo que você pretende fazer. Eu tenho o sonho de realizar certas coisas. Depende do seu esforço. Mas há situações na nossa vida que nós sabemos que não dependem da nossa vontade. E nessas coisas que não dependem da nossa vontade, ou seja, é uma ação exterior, que você não tem comando sobre aquilo. Amanhã eu vou fazer o sol não nascer, por exemplo. Eu quero impedir meu organismo de fazer digestão. Coisas absurdas eu estou falando. Coisas externas. Você é agredido por uma pessoa. Não depende de você. Quando você está diante de situação exterior, que você não tem controle sobre determinadas coisas, é hora de você começar a agir por dentro de você. É a vida que está te convidando, te dando uma oportunidade invisível de trabalho. Aquilo não está sob o seu comando, mas eu vou agir por dentro de mim. Isso que está acontecendo comigo está querendo me dizer o quê? Isso, às vezes, na sociedade, isso não é bem visto. Não é muito reconhecido pela sociedade. Porque a sociedade, ela associa uma pessoa, por exemplo, agitada, movimentada, ansiosa, à produtividade. E nem sempre quem é agitado é produtivo. A sociedade acha que aquela pessoa que não tem tempo para nada, ela é uma pessoa produtiva. E muitas das vezes, isso nos gera excessos. Excessos psíquicos, excessos patológicos, e pode nos levar ao desequilíbrio. Então, nem sempre uma pessoa agitada atinge meta. Às vezes as pessoas calmas, ponderadas, elas conseguem atingir mais facilmente as metas, os desafios da vida, tudo que tem lá fora. Então você percebe que por trás disso, dessa aceitação, existe um fator fundamental. Qual fator? O fator é como você reage a todas as circunstâncias que acontecem com você. Porque às vezes a gente age de um jeito para agradar as pessoas, só que você não é daquele jeito. Só que vem a aflição, bate a tempestade, vem a dificuldade, vem o desafio, vem a perda de um ente, vem o desemprego. Como você reage? Como você reage a tudo isso? Como você absorve isso que está acontecendo com você? Esse é o segredo. E a aceitação está ligada nisso. Então você tem que se perguntar assim: Daniel, isso tem a ver com as minhas emoções? Tem. Isso tem a ver, Daniel, com os meus sentimentos? Tem. Isso, Daniel, tem a ver com as minhas crenças, com as minhas ideias,
com aquilo que eu penso, com os propósitos que eu tenho na vida. Porque se você não tem propósito nenhum, você está fazendo o que nessa vida? Como você absorve isso? Como você faz a dificuldade te alavancar para você progredir? E quando você está diante de uma situação que você não consegue agir, transformar ela, porque ela é exterior, foge do seu controle, é hora de você agir por dentro, é hora de você agir nas suas emoções, no seu eu. Por isso que um sábio falou na antiguidade, e essa frase é dada como se fosse de Sócrates: conhecer a si mesmo. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Então você tem que se perguntar assim: será que eu criei expectativa falsa? Depositei expectativa demais em alguma coisa? E aí eu caí do cavalo? Será que eu apostei todas as minhas fichas numa coisa ilusória, mundana, passageira? Será que eu estou me tornando uma pessoa inflexível? Será que eu estou me tornando uma pessoa dura, fechada, carrancuda, avarenta? Tem a ver com a aceitação da sua vida, de conhecer a si mesmo. Será que eu estou me tornando uma pessoa que eu não me abro para novas ideias? Será que eu não sou a causa do meu insucesso? Essa pergunta que você tem que fazer. E esse trabalho de se auto-enxergar, de conhecer a si mesmo, isso chama-se aceitação. Então veja que a aceitação, meus irmãos, não é passividade. Jamais será passividade. Porque passividade é quando você joga a toalha, passividade é quando você desiste, passividade é quando você fala: não quero mais, papai do céu, tudo acontece comigo. Passividade é quando você se rende. Passividade é quando você desiste, encontra uma situação e desiste. Você sai da luta, você se entrega, você cruza os braços e fica parado. Isso é passividade. Tem um ditado que fala assim: a melhor maneira de não fazer nada é acreditar que não se pode fazer. Isso é passividade. E quando você tem uma postura de passividade, quando você tem dó de si mesmo, por exemplo, quando você desiste, você começa a sabotar você mesmo. Você começa a se desconstruir. Você cai num abismo. Você é o seu próprio inimigo. Porque você coloca limitações no seu eu, na sua identidade. E o segredo é conhecer a si mesmo. E aí quando você começa a sabotar você mesmo, você começa a lamuriar, a ser um legítimo reclamão. Todo mundo aqui tem chuveiro, não tem? Está faltando água na casa de alguém? Você começa a ter pensamentos negativos. Porque você começa a lamuriar, se achar vítima das circunstâncias da vida. Ao ponto, às vezes, de falar: eu não pedi para nascer. Olha quanta besteira. Você vira um eterno reclamão. E aí você começa a se afastar das pessoas. Porque a tristeza é uma coisa que anda muito perto da depressão. A tristeza é uma coisa que anda muito perto da angústia. A tristeza é muito perto da ansiedade. Ninguém está ansioso nos dias de hoje. Não é? Como eu falei ali fora agora, cadê meu brother? As pessoas já estão escutando o WhatsApp na velocidade 2, pedindo para vir a velocidade 3. Se eu escutar na velocidade 2, me dá um infarto, eu não consigo. Então você adota essa postura negativa. Aí o teu estilo de vida é uma postura negativa, é uma postura reclamona. A postura de lamúria, de reclamação, é passividade.
É você querer sentar e ver a vida passar. Você querer sentar e ganhar na Mega Sena. Você querer sentar que vem a cura. Você querer sentar que passa no vestibular. Você espera. Passividade é esperar. Aceitação é proativa. Aceitação é você fazer. A aceitação está ligada à ação. Quer um exemplo? Pueril. Um exemplo pueril. Você está no topo de um edifício de 10 andares e o edifício está pegando fogo. Todinho pegando fogo. Você está lá no topo do edifício. E você não consegue. Você consegue ir lá sozinho apagar as chamas, apagar o incêndio? Você vai ficar passivamente parado, esperando o fogo, ou você vai procurar a escada de incêndio e descer do andar? Você pode evitar aquele incêndio? Você vai ficar com os braços cruzados, esperando ser queimado? Não, Daniel, eu fugi. Ação. Você aceitou que você não poderia mudar, porque o fogo estava lá, não tinha como mudar. Mas você se preservou, você agiu com estratégia, você determinou o que você ia fazer. Quer outro exemplo? Você tem um casamento, um relacionamento de muitos anos. A pessoa chega para você, numa boa, e fala assim: eu não quero mais ficar com você. É uma ação exterior. Você tem como fazer aquela pessoa gostar ou ficar com você? Ela quer ir embora da sua vida. Ela quer ir embora. Você não vai conseguir prender ela. Ela falou assim: acabou. Numa boa, mas acabou. Então veja que no divórcio em si, e disso eu entendo, no divórcio em si, não tem nada para fazer. Só que não tem nada para fazer por fora, mas por dentro tem algo a ser feito. Dentro de você deve, ou pelo menos deveria, exercer ou iniciar um longo processo de transformação. É hora de você agir por dentro e começar a investir num processo de amadurecimento. Amadurecimento das suas emoções, amadurecimento das companhias que você tem, dos pensamentos que você tem, porque às vezes o problema está com você. Você só vive e atrai, vive no meio de pessoas invasivas, de pessoas abusivas, de pessoas egoístas. Talvez esse rompimento do divórcio está lhe dando uma oportunidade para uma transformação interior. Por fora você não tem o que fazer. E por dentro? Por dentro de você. Isso chama-se aceitação. Então veja que a aceitação é o quê? É a sabedoria para você compreender compreender aquilo que você não pode mudar. Você vive bem, mas você não pode mudar. E você tem que ter coragem na aceitação, coragem de mudar por dentro. De fazer do limão uma caipirinha, para quem gosta, né? De vodka ou de pinga, não é assim? Tá? Então você percebe que a aceitação é você aperfeiçoar o que tem dentro de você. É você analisar assim: será que toda a educação que eu recebi desde a infância não está ultrapassada? Será que às vezes eu tenho que abrir mão de mudar o passado, porque o passado já passou? Tem gente que vive no passado e sofre pelo futuro. Não vive o presente. Aceitação é você, o passado já passou. E o futuro eu não sei o que vai ser. É você entrar dentro de si mesmo e agir nos seus sentimentos. E o mais difícil da aceitação é a mudança dos nossos hábitos. O mais difícil nesse processo de conhecimento, a reencarnação, meus irmãos, chama processo de educação da alma.
O mais difícil no processo de educação da alma é a mudança dos nossos hábitos. Um hábito horrível que todo mundo tem, que eu acabei de falar, por exemplo, é reclamar de tudo. É olhar a vida do outro e não olhar a sua própria vida. Na Grécia, linda Grécia, com aqueles templos antigos, tem um templo que chama Templo de Apolo, na cidade chamada Delfos. Depois vocês olham no Google, Delfos, Templo de Apolo. Data de 400 a 300 anos antes de Cristo. Lá está escrito na pedra do templo está escrito: nada em excesso. Nada de rigidez demais e nada de flexibilidade demais. Comer demais mata. Muito exercício faz mal. Morar dentro da cruzada vai acabar com o casamento. Não pode trazer o colchão morar aqui. Não é, Tereza? Cadê olha lá, o Jefferson. O Jefferson já tem uma suíte aí no fundo. Não é? Nada em excesso. Então, o que é a tradução lá do conhecimento? Essa frase também é atribuída a Sócrates, apesar que não tem certeza sobre isso. As pessoas não têm certeza sobre isso. Nada em excesso. Está dizendo assim: afaste-se do vício e não se torne refém do hábito. Quando eu falo para você não se torne refém do hábito, parece que quando eu falo hábito, a pessoa fala: eu tenho bons hábitos, mas nós temos mais maus hábitos do que bons hábitos. E o hábito é o teu comportamento. E o hábito é aquilo que faz a sua vida girar. E você se torna o hábito que você detém. Então, nada em excesso é você pare de ir ao encontro daquilo que te machuca, por exemplo. Pare de ir ao encontro daquilo que te faz mal. Bons hábitos estão ligados a virtudes. Maus hábitos estão ligados a vícios. E você se conhecendo, você tem mais bons hábitos ou mais maus hábitos? A gente quer modelar na nossa vida um mundo perfeito ao nosso jeito. Se não for do nosso jeito, a gente embirra, a gente emburra, a gente perde a amizade. Ou você acha que as pessoas vão mudar só para te agradar? Eu deposito essa expectativa. Cuidado. Então, viver uma vida de aceitação é você saber que as pessoas e o mundo têm que ser aceitas do jeito que elas são. Você tem que entender que você tem que dar frutos aonde Deus te plantou. E quando a pessoa fala assim: eu me enxergo, eu me entendo, eu sei o meu tamanho, ela para de reclamar e aí ela começa a dar bons frutos. Então vamos ver o que o Evangelho fala para a gente nessa psicologia. O que o Evangelho fala para a gente no capítulo 25? Lá no capítulo 25 está falando assim: buscais e achareis, ajuda-te que o céu te ajudará. E a parábola fala: peça que vos será dado, buscais e achareis, bata e a porta vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Todas essas palavras, pedir, buscar, bater, procurar, é atividade de aceitação. É um modo ativo e não passivo de se viver. Porque Jesus fala assim: larga, carrega a cruz e vem comigo. Ele não está mandando você ficar parado, orando, com o joelho no milho, 10 Ave Maria. Ele está dizendo: vamos progredir, vamos bater, vamos buscar.
E todos nós temos um fardo a carregar. Nós já aprendemos os problemas que nós estamos carregando de outras vidas para cá. Então buscar e achar, ajudar a si mesmo, ajuda-te que o céu te ajudará, é uma atitude proativa, de movimentação, de crescimento. Não é de passividade, de inatividade. Não é dessa forma. Então veja que essa parábola, o que ela simboliza? Você bater, você buscar. Ela é uma lei natural chamada lei do trabalho. A lei do trabalho é uma lei natural. E o que deriva da lei do trabalho? Do exercício, da atividade da lei do trabalho? O progresso. Então veja que nós estamos, queiramos ou não, nós estamos fadados a progredir. Ah, mas Daniel, não vai dar tempo nessa encarnação. Nossa, eu odeio ouvir isso. Você fala com uma pessoa que brigou com a outra, vai lá, pede desculpa. Não vai ser nessa encarnação. Não vai dar tempo nessa. Perdeu a oportunidade, Eduardo. Está escondido aqui, ó. Perdeu a oportunidade. O progresso é filho do trabalho. E através dessa aceitação de uma atividade ativa, você desenvolve a sua inteligência, você progride. Ai, mas o Papai do Céu não me ajuda. Os espíritos te ajudam, só que você só está indo no caminho errado. Você está buscando a felicidade nas coisas passageiras. E por acaso alguém vai levar alguma coisa dessa vida? Nada que serve para o teu corpo vai para outra vida. Nada que serve para o teu corpo vai para outra vida. Nós temos que entender o seguinte: nós somos criaturas. Tudo é de Deus. Nós não mandamos nada. Nós só mandamos o nosso livre-arbítrio. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então veja quando Deus fala assim: filho, eu te perdoo, pode reencarnar de novo. Filho, eu perdoo, pode reencarnar de novo. Filho, eu perdoo, pode reencarnar quantas vezes for preciso para você arrumar. Deus está te convidando a você semear. E nessa aceitação ativa, o que você está semeando? A gente quer colher. Quer viver aqui colhendo. E a gente quer colher o que não plantou. Isso é o pior. Deus te convida a semear. Vai, filho, vai na minha terra, no meu planeta, no corpo que eu criei, reencarna e semeia a luz de Jesus Cristo. Aí eu desencarno com a cabeça assim: errei mais uma vez. E onde está a misericórdia de Deus? Filho, vai de novo. Vai de novo. E por que eu falo isso, meus irmãos? Porque nós encarnados, às vezes nós não damos conta, nós estamos adormecidos na matéria. Tem gente que passa 80 anos nessa vida adormecido, sonâmbulo, zumbis, comendo, vestindo, ganhando, guardando, comendo, dormindo, vestindo, guardando. A gente vive uma vida, Haroldo fala isso, a gente vive uma vida querendo imitar os outros. Existe um universo dentro de cada um de nós. Para de querer se comparar. Para de querer imitar os outros. Você tem que dar frutos nos talentos, no que você é, na sua identidade. As pessoas às vezes perdem o controle. Por quê? Porque vive essa vida adormecida e não entende que você tem que amadurecer uma interdependência das condições exteriores. O que é isso? Você tem que estar blindado, porque neste mundo tereis aflições. Jesus teve aflições. Ele fala: neste mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não está falando que aqui é o parque de diversões. Ele está dizendo assim: você vai ter dificuldade, e essas dificuldades são para você atingir uma felicidade relativa. Você vai ser de luz. Aceitação é essa relação. Passividade é lamúria, passividade é ingratidão.
Quando você tem a vida só reclamando, ingrata, você se afasta das pessoas, você se torna uma pessoa chata. E por que você vive uma vida de ingratidão? Porque você não tem tempo para agradecer. Faz uma lista hoje à noite do que você tem para agradecer e do que você tem para reclamar. Do que é bom e do que é ruim. Do ar que você respira, da roupa que você veste, do lar que te protege, do carro que você anda, do olho que você enxerga. A gente senta a bunda no sofá e não enxerga que a ingratidão é filha do egoísmo. E o egoísmo nos afasta de Deus. A vida na passividade, reclamando, é isso. Então você tem que entender que a aceitação é não ser passivo. Jamais ser passivo. Se eu não posso mudar as circunstâncias externas, eu posso mudar por dentro de mim. Está aí a diferença entre aceitação. Aceitar é você crescer com inteligência. É você entender que as circunstâncias, que o divórcio, que a falência, que a perda dos entes queridos está querendo te dizer alguma coisa. Tudo, gravem isso, tudo que acontece de bom e de ruim na sua vida, a espiritualidade de luz está te ajudando a melhorar. Ruim no nosso ponto de vista, mas do mal sai o bem. Para nos tornarmos mais fortes, porque nós nascemos para servir a vontade do Pai que está no céu. A oração dominical fala isso para a gente. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Até uma criança sabe. Então nós temos que parar de ficar pedindo, ficar negociando com Deus. Eu quero pedir que as coisas sejam mais fáceis. Você tem que pedir, ter mais inteligência, mais habilidade, mais força para lidar com as circunstâncias. Às vezes as pessoas falam assim, eu queria ter menos problemas. Peça sabedoria para enfrentar os desafios. E você tem que fazer uma pergunta assim para você. Quem é Senhor de mim? Quem manda em você? Sem ser você? Ninguém. Quem é Senhor de você, Dago? Quem é Senhor de si? Aqui. Que se conhece e sabe se controlar. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas às vezes falam assim, eu falei isso aqui segunda-feira. As pessoas falam assim, eu gostava tanto daquela pessoa e ela fez um mal para mim. Agora eu não gosto mais. Então o amor que você sentia pelaquela pessoa depende dela. A condição de você amar alguém depende do outro. É o outro que tem controle no seu amor? Eu tenho muita paciência, mas eu perdi a paciência com aquela pessoa. Então você não tinha paciência. Então a sua paciência está no controle da outra pessoa. É a outra pessoa que conduz. A outra pessoa tem uma chave que ela abre você e fecha você a hora que ela quer. Aceitação é você aqui, na aceitação, diante de um conflito, você olhar aquele conflito como um espelho. Uma coisa que vai te testar. Você é colocado diante de uma adversidade. O que isso está querendo me dizer? Nós somos mimados e a gente sempre leva as coisas para o pessoal. E o segredo é parar de levar as coisas para o pessoal. Para o seu pessoal. Pessoalmente que eu digo, falando. Aceitação é assim, Quando um problema te atinge, você tem que ficar maior que ele. E quando você fica maior que o problema, você deixa o problema para trás. É difícil esse trabalho. Aceitação é quando aquele problema que te fazia chorar, depressão no quarto, gritar, aquele problema, aceitação é aquele problema que fazia eu ficar no quarto trancado em depressão, hoje só me tira umas 2 lágrimas.
Aquele problema que me tirava o chão, hoje não me incomoda mais. Não é tão dolorido assim, porque eu cresci, eu fui acima do problema, eu deixei o problema para trás. Porque não há crescimento sem cicatrizes. Não há ganho sem dor. O planeta, meus irmãos, é de provas e expiações. Quando a gente encarnou aqui, ou a gente está provando algum desafio para crescimento, ou a gente está espiando. Espiando é arrumando. Ninguém encarnado aqui é anjo, querubim, serafim, ninguém é anjo. Ninguém está aqui em missão. Tem algum Chico Xavier aqui sentado? Então nós estamos ou provando ou espiando. Então não tem crescimento sem cicatrizes. E mentalmente, a aceitação é isso. Mentalmente, emocionalmente, é você procurar esse crescimento na aceitação. Por isso que aquele que é submisso à vontade de Deus, fala, Jesus vive em mim, esse é mais feliz. Porque ele sabe que existe alguém comandando tudo. E ele não fica criando, esperando expectativas fora disso. Então a aceitação tem duas asas. A aceitação tem duas asas. Tá? Você acolhe aquilo que está acontecendo externamente, porque não tem jeito de você evitar, você acolhe. E aí você age por dentro para se tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa melhor, uma pessoa com mais paciência. Desenvolve daquela dificuldade, faz aquela dificuldade virar uma virtude. Porque a nossa vida aqui, 80, 70, 50, 90 anos, a nossa vida vai se revelando aos poucos. Você não nasce e está tudo pronto. Se a encarnação é uma educação da alma, você tem que começar na primeira série, até atingir o grau máximo. Quando você vai desencarnar e falar, eu fiz todo o bem que se podia, para não passar vergonha do outro lado, porque lá é a vida verdadeira. Então a aceitação é isso. Daniel, mas eu tenho que recomeçar de novo. Eu recomecei de novo 1, 2, 1000 vezes. Então eu falo para vocês, para encerrar, se você tiver que recomeçar de novo, recomece por dentro de você mesmo. Que Jesus nos abençoe.